horas são? Pessoal, como nós já temos aqui um público razoável, eu vou começar, tá? E vou deixar a chamada para depois. A gente começa aqui a nossa nosso encontro de hoje. Vou iniciar aqui a gravação. E agora... Entre ao vivo. Então, um dos temas pedidos, sugeridos por vocês no nosso primeiro encontro, foi sobre geopolítica. E então eu tive a ideia de convidar meu colega aqui, Eduardo Marandola Júnior, para falar sobre isso. Convidei-o, ele topou. Então acho que Eduardo, vocês já devem ter tido aula com ele. Quem já teve aula com o Eduardo aqui, levante a mão. Então vários de vocês, que ele dá essas disciplinas básicas aí do núcleo geral comum. O Eduardo é meu geógrafo predileto. Não tem aquele desenho animado, meu malvado favorito, ele é meu geógrafo predileto. Nós temos uma paixão comum, que são mapas, ele profissional como geógrafo, eu como amador, né? Mas enfim. E ele topou falar sobre esse tema. É engraçado, se me permite uma digressão, né? Ele é geógrafo, então quando vocês ouvem a palavra geografia, parece que é uma observação, né, das coisas, né? Aquela piada antiga dos afluentes esquerdos do rio Solimões, afluentes direitos, etc., que você tem que decorar. Ou, pelo menos no meu tempo eu tinha que decorar isso para ser aprovado em geografia no ginásio, né, que hoje em dia chama-se Fundamental 2. E geografia não é nada disso, ou isso é apenas uma parte. E eu estou lendo e eu lembrei disso de novo esses dias, que eu estou lendo uma biografia de um personagem importante na história da Unicamp, um filósofo que se chamava Fausto Castilho. E aparece nessa biografia uma discussão interessante com o filósofo francês Jean-Paul Sartre, quando ele veio para o Brasil. E ali, parte das reflexões era sobre a diferença entre objeto e sujeito. Você estuda, por exemplo, em sociologia, antropologia, o ser humano como um objeto. Mas, na verdade, você está estudando um sujeito. E quem estuda também é um sujeito. E tem uma frase interessante que aparece ali, em que, às vezes, esse estudo, essa observação, diz menos sobre o observado do que sobre o observador. E para tentar lidar um pouco com essa dicotomia, parece, eu não li nada sobre, mas que a fenomenologia é uma maneira interessante de você, como observador, sujeito observador, se colocar muito mais próximo em diálogo com o sujeito observado. Falei bobagem? Que maravilha! Isso significa que eu estou aprendendo alguma coisa, né? Aprender é algo que não para quando vocês pegam um diploma e jogam aquele troço, que esqueci o nome agora, que você põe na cabeça, né? Que vocês alugam pro céu assim, ok? Então,
coincidentemente, de novo, eu só queria mostrar uma coisa que eu sugiro que vocês deem uma olhada, e que eu vou colocar o link também no... será que eu vou... que é... Não sei se vocês dão uma olhada no portal da Unicamp. E, coincidentemente, a manchete é exatamente o tema de hoje, que é o tabuleiro do mundo, né? Em que foi lançado um livro exatamente sobre a geopolítica hoje. Um dos capítulos é escrito por um professor aqui da FCA, que talvez o pessoal de ADM e Públicas conhece, que é o Carlos Etulain. E um dos organizadores, foi uma surpresa para mim, é o Cícero Araújo, que está ali, filósofo, professor da USP, mas que na verdade é físico e foi meu veterano no curso de física, né? E ele mudou completamente de ramo, como eu também, só que fez isso bem antes. Então, eu volto aqui. E, Eduardo, por favor, você tem que falar ao micrófono por causa da gravação. Muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigado. Eu posso falar? Ele anda comigo? Será que daqui pega? Boa noite, pessoal, tudo bem? Obrigado, Peter, pelo convite de participar. Tá pegando ou não? Tá bom. Começou a música. Bom, gente, boa noite. Obrigado, Peter, pelo convite de participar com vocês aqui das famosas QI. O Peter me convidou para um tema. Sabe que eu acho que é a primeira vez que alguém me pede para falar desse tema, viu? É um tema que eu acho assim muito interessante. Como o Peter já destacou, ele tem muita entrada contemporânea, né, nos debates N. E tem uma... Já que você começou com digressões, eu não fiz a graduação, a escola, numa época que se cobrava os afluentes da margem direita do rio Amazonas, etc. Eu fui uma das primeiras gerações no Brasil que teve na escola o que se chamava de geocrítica, ou geografia crítica, que era basicamente geografia política, né? Então, muitos de vocês devem ter tido também isso na escola, quer dizer, tanto é que no ensino fundamental e médio passou-se a dividir, né? Geografia física e geografia humana, né? E a geografia física, aliás, a geografia humana é basicamente geografia econômica e geografia política, né? E eu, particularmente, quando eu fui para a graduação, eu me decidi fazer geografia na sexta série, antiga sexta série. E era por causa de geopolítica, né? É claro que quando eu entrei na universidade, descobri outras coisas, acabei indo por outros caminhos, né? Mas é um tema que realmente ele permite, de uma maneira assim muito forte, a gente ver essa geografia, como o Peter mencionou, mais integrada, mais dinâmica e menos fragmentária, que às vezes a própria escola acaba passando para a gente, né? Ou a gente, no jeito que a gente passa pela escola, acaba ficando com essa ideia de geografia. Deixa eu ver se isso aqui funciona. Bom, mas eu não posso dizer que eu sou, obviamente, nenhum especialista em geopolítica, tá bom? Tem muitos colegas que são especialistas em geopolítica, que trabalham com isso como pesquisa. O que eu preparei aqui para compartilhar com vocês é uma reflexão em torno das questões da geopolítica. E para isso eu vou trazer alguns elementos que atravessam o pensamento geopolítico, certo? Tentando traçar um caminho para a gente pensar o tema,
que são as transformações nessa geopolítica, ou seja, como que a geopolítica está se apresentando hoje enquanto desafios para nós. E aí, eu como não especialista, vou estar muito voltado para pensar a geopolítica justamente nesse emaranhado, nessas inter-relações com questões diversas que estão aí na pauta do dia dos nossos desafios para os anos futuros. Tá bom? Então eu começo aqui com um recurso didático muito recorrente, que é pensar geo e política, que compõe o nome, né, do nosso tema. O geo ele remete tanto na tradição latina quanto na tradição grega a terra, que pode ser interpretado tanto quanto planeta, quanto solo, propriamente dito, quanto sustentação e quanto vida. Então, nas várias tradições, e aí a gente pode ir também para as tradições não europeias, as asiáticas, as próprias ameríndias ou até na África, e tem essa mistura desse sentido de terra, com várias palavras, né, que elas não remetem meramente a um objeto. E aí lembra o que o Peter acabou de falar. Elas não remetem apenas a um objeto, mas ela remete muitas vezes à condição humana. Remete à inter-relação indissociável da Terra que nós todos somos. Que é essa relação pré-moderna, se a gente puder usar esse termo, de não separação de sociedade e cultura, sociedade e natureza, ser humano e natureza. Então, esse geo, ele, na verdade, ele remete a essa inteireza, a essas relações indissociáveis que a gente se acostumou a falar que de um lado está o ser humano, de outro está a natureza, mas que, no fundo, o próprio termo geografia, o próprio termo geo, ele não se refere a essa separação, ele se refere a essa inteireza, né? E política, também, a gente tem uma tradição latina e grega da política, né? A gente gosta muito de recorrer e dizer que a política nasceu na polis grega, mas também tem várias origens, né? Se a gente pegar as várias mitologias, elas têm sempre um deus da guerra, né? Que normalmente é o deus da política, né? Então, Ares, o deus da guerra, e Pólemos, ou Pólemos, que é um subdeus vinculado ao conflito, subsidiário de Ares, eles são deuses relacionados à política, que passa justamente a imagem do conflito, mas não no sentido meramente bélico, que obviamente também está incluído, mas também nesse sentido de comum, de comunidade, de pôr-se em diálogo. É que diálogo não é necessariamente harmonioso, e o conflito não é necessariamente uma coisa negativa. O conflito é necessário, o conflito faz parte, né? Mas essa ideia de política como comunidade, como o espaço comum, é uma que até muitos entendem a política como essa esfera pública. Ou seja, a contraposição à esfera doméstica, né? Até uma filósofa famosa da filosofia política, Hannah Arendt, ela fala que a política é o espaço onde, ao sair dos ambientes domésticos, ela fala os homens, tá, gente? E ela estava pensando meio os homens mesmo. Mas não é só os homens, né? É o ser humano. Eles saem das suas casas e se encontram nesse outro lugar que não é o espaço doméstico. E aí se encontram enquanto iguais, né? Então essa seria a esfera da política, essa seria a esfera pública, né? Então é um espaço entre, né? Porque não é o espaço do descanso, por exemplo, simbolizado pela casa. Não é o espaço do recolhimento da comunidade. É o espaço do entendimento público, do entendimento político. Então, por isso que ele tem conflito, mas ele também é vida. Ele também é onde, né, a possibilidade da constituição de sociedades, a possibilidade da constituição das coisas que estão para além dos meros indivíduos. Então, geo e política. E eu quis começar com isso porque a nossa tradição do pensamento científico e filosófico no Ocidente, ele tende a separar bem
radicalmente essas duas coisas. Então, a nossa tradição de pensamento ocidental, ela nos diz que o que é terra, o que é geo, o que é natureza, é objeto. Bem no que o Peter falou antes. E o que é da política, que é da sociedade, que é da natureza, da cultura, é dinâmico, é sujeito. Então, isso daqui eu quero reter, que vocês retenham esse entendimento inicial, porque nós vamos tentar tensioná-lo ao longo da fala, tá? De que a dinamicidade está no sujeito, que é o político. Tanto é que, quando a gente quer ofender alguém, a gente fala que a pessoa, né, nesses últimos anos aí de política bem acirrada no sentido da famosa polaridade, a pior coisa que tem parece que é ser o tal do isentão, né? A pessoa em cima do muro que não quer saber de nada. Quer dizer, essa pessoa não é nem sujeito nem objeto, né? Enfim, ele está negando a sua ação, ele está negando a sua participação. E o geo é visto como ahistórico, é visto como sem agência, não é, portanto, é só mero objeto que o ser humano politicamente atua sobre ele. Nós vamos colocar... aqui, isso daqui é uma imagem, né, bem... Quando a gente pensa em geopolítica, você já jogaram aquele jogo de tabuleiro muito famoso chamado War? Já? Não o 2, né? Que aqueles aviões lá é para as novas gerações que não aguentam o tranco, né? É o War raiz, claro, né? Também não é o War Peppa Pig, né? Porque agora tem War de tudo, né? War, daqui a pouco... Eu não vi Peppa Pig, mas para ter o War Peppa Pig tá daqui para ali, né? Não, é o War raiz, que dura horas e horas infinitamente, não é? Então por quê? Porque a ideia da geopolítica está muito atrelada à ideia de estratégia, de artimanha, né, de táticas e, claro, de guerras, conflitos. Aqui, a imagem da Gaia, né, que é a deusa, né, grega, pré-olímpica, né, a mãe, na verdade, dos titãs e tudo mais, que simboliza, né, na mitologia grega o planeta. E a grande mãe, né? E aqui é uma imagem meio ruim, mas é o Pólemos, né? O subdeus da subsidiário de Ares. E aí a grande questão que eu quero que a gente pense ao longo dessa conversa é se geo e política, se eles são entes em oposição ou se há algum tipo de articulação entre eles, tá? Se a gente deve ver cada um de um lado, como sujeito e objeto, ou se dá para a gente ter uma outra perspectiva. Bom, as questões geopolíticas, elas atravessam os séculos, né, atravessam a constituição da história da humanidade, e elas implicam, em geral, questões que dizem respeito à cultura, à religião, a domínio, a disputa por recursos, não é? E aí vocês lembram dos itens que eu coloquei antes, quer dizer, a manutenção da vida, a reprodução de um certo estilo de vida, né? A violência atravessada por essas disputas, que normalmente implicam questões territoriais e, por isso, questões de domínio, e por isso a constituição ao longo dos milênios aí da história humana de impérios, de estados, de diferentes tipos de organização políticas que visavam, no fundo... Não tá pegando, não? Não iniciou a transmissão. Corta. Vamos começar de novo? Não. Pode. Ele que manda. Sim. Era só um ensaio, gente. Vai começar agora.
Tá vendo? Ela apertou mais de um botão. Ah, ele clicou muito rápido. Aí gravou um segundo, Peter. Oi, eu tô caindo aqui. Pronto? Obrigado, Michele. Bom, gente, a gente teve um problema no começo aí da fala, mas eu vou seguir de onde eu parei, tá bom? Então, quando a gente pensa ao longo da história humana, a gente vai ter todos esses fatores articulados e aparecendo, constituindo as questões geopolíticas. Agora, a partir do Estado moderno, nós temos um corte que é bastante significativo, não só porque nós temos, né, um outro tipo de organização política que organiza as ações humanas em nível mundial, né, um modelo de constituição política que se espalha pelo mundo, mas pela sua eficiência e a gente poderia dizer pela sua perenidade, pelo menos até o momento, né? Então, quando a gente fala do Estado moderno, que é o modelo de Estado nacional, a gente tem esse tripé fundamental para todos eles, que é língua, população e território. Todos nós aqui somos educados, por exemplo, toda a nossa vida escolar, para ter uma língua materna, para entender e conhecer a geografia e a história deste território brasileiro, não é? E para nos sentirmos pertencentes a essa população, a essa nação brasileira. E por que essa junção de Estado e nação é tão fundamental para esse período da modernidade onde a gente vive, o modelo que a gente vive até hoje, né? Porque ele institui, né, uma organização política que estabelece novas identidades que são forjadas, certo? Para garantir um certo conjunto, uma certa unidade territorial, econômica e política. Então, quando a gente tem... Então, não é à toa que cada Estado nacional, a partir do século XIX, para se constituir, ele precisa eleger a sua língua nacional e coibir o uso de outras. Todos nós sabemos que no Brasil, por exemplo, é muito recente a proibição, não proibição, mas a eleição do português como língua oficial e a obrigatoriedade do ensino e da aprendizagem de português no todo o território nacional. Isso não é desde 1600, isso é de ontem, né? Que foi colocado o português como essa língua. E é justamente quando se constitui o Estado Nacional Brasileiro. Por quê? Porque se estabelece essa conjunção entre Estado, que é a figura política, e nação, que é a figura identitária. Até então, né, e ao longo dos milênios anteriores, a gente não tinha essa confluência necessariamente. Então você podia ter uma organização política como o Império Romano, que era gigantesco, todo mundo aqui já viu aulas, mapas, documentários do Império Romano, e a gente sabe que quando o Império Romano dominava um novo território, ele politicamente se impunha, mas não se impunha culturalmente. Então a nação continuava, não existia nação romana, existia o Estado romano, não a nação romana. Eu podia fazer parte, né, os territórios anexados, eles faziam parte do Estado romano, mas não da nação romana. Tanto é que nem todo mundo, por exemplo, tinha direito à cidadania romana e mantinha-se a sua cultura, suas religiões, seus costumes, em muitos casos até moeda e coisas assim. Então, essa confluência entre Estado e nação, que é do período do século XIX para cá, ela é fundamental da última etapa da colonização e é quando, né, se estabelecem diversos processos que vão
gerar a situação geopolítica tal como a gente conhece desde o século XIX. Então, ter uma população, né, que se identifique, que esteja disposta a lutar pelo seu país. Eu tenho um filho hoje ele tem 13 anos. Quando ele entrou no primeiro ano, todos nós aqui fomos ensinados a cantar o hino nacional brasileiro, não fomos? Todo mundo sabe cantar ainda? Tem gente fazendo que não. Mas, né, na minha escola, toda quinta-feira hasteava a bandeira, cantava o hino, e a gente brigava para saber quem é que ia hastear a bandeira certinho até quando acabar a última nota, a bandeira chegar no alto, né? Pois então, esse meu filho, chamei Henrique, ele, quando estava no primeiro ano, ensinaram ele a cantar o hino, e ele chegou em casa revoltado. O que foi, Henrique? Não, a professora quer que a gente cante o hino. O que tem, Henrique? Se você não quiser cantar, tudo bem, mas você tem que respeitar, né, tal. Não, ela não conhece o ECA? O ECA, tinha aprendido o ECA semanas antes. Como é que é o nome? Estatuto da Criança e Adolescente. Sim, então, ela não conhece o ECA? Por que, Henrique? Claro que ela conhece o ECA. Então, como é que ela quer que eu cante? Dar o meu peito à própria morte. Como é que ela quer que uma criança dê o peito à própria morte? Isso não tá certo. Eu não vou cantar e eu não vou dar meu peito à própria morte, né? E se a gente pegar a letra de todos os hinos nacionais, eles têm relação com uma adoração à pátria e a uma disposição de morrer por ela, não é? Algo muito necessário para manter esses estados que estavam sendo forjados no século XIX. Você precisava ter pessoas que dessem sustentação a ele. Mais do que isso, não é só sustentação como guerreiros, mas dar sustentação econômica, né? Trabalhar para a produção de alimentos, trabalhar nos diferentes setores da economia para que aquele estado ele pudesse continuar existindo, né? Inclusive, só um breve parênteses, vocês sabem que essa questão, eu acho que até está no slide lá, mas já vou falar. Essa questão foi utilizada pela Alemanha na Primeira Guerra Mundial, na teoria do chamado espaço vital, como justificativa para a expansão do território alemão, né? A ideia de que você precisa ter um território compatível com a sua população. Segunda Guerra Mundial, desculpe. A ideia de que você precisa ter um Estado compatível. Então, se o Estado e a nação são grandiosas, você precisa de um território compatível a ela. Se a sua população cresce, você precisa expandir o seu território. Enfim. Eu vou falar de 3 aspectos para a gente chegar lá onde o Peter queria que a gente chegasse, tá? É claro que eles são, de uma certa forma, uma maneira de traçar esse itinerário que eu propus aqui para nós. Então, o primeiro aspecto é as imaginações espaciais, para a gente pensar como a geopolítica e todos esses processos de conflitos, de expansão, de constituição das identidades nacionais, eles passam por um tipo de imagem do mundo, né? Uma forma de imaginar como o mundo é. E também passa pela questão de controle da Terra, né? Um segundo aspecto vamos reforçar, né, desdobrar um pouco essa ideia da língua, população e território, como que ter essa dimensão do espaço vital, mesmo que seja reelaborada, não seja lá naquela formulação teórica, ela, na verdade, implica uma necessidade de controle de produção, ou controle da produção, dos mecanismos de produção, ou dos recursos para a produção. E o terceiro são as questões contemporâneas, né? Que aí eu coloquei 2 para a gente discutir, né? Uma é o fim do Estado-nação, que é o que desde os anos 90 muitos têm falado ou colocado em questão qual é o papel dos Estados nacionais nesse mundo globalizado. E a outra questão são as emergências cosmopolíticas. Certo? Então vamos começar pelas imaginações espaciais. Esse é um tema assim riquíssimo e que o estudo dos mapas, por exemplo, nos permitem muitas elucubrações a respeito disso, mas diz respeito a como se imagina o mundo. Como é o mundo? Qual é a imagem do mundo que está nas nossas cabeças? E é super interessante quando eu falei que os Estados Nacionais foram forjados, e com isso eu estou querendo dizer que eles na prática não existiam.
Eu gosto de dizer, por exemplo, que o Brasil, na verdade, não existe, né? Ele é uma abstração, é uma construção teórica. Quando eu falo Brasil, né? A nossa mente... Vocês pensam o quê quando eu falo Brasil? Que para a gente poder empiricizar isso, a gente teria que dizer quantos campos de futebol são, né? Porque 8 milhões de quilômetros quadrados para nós é absolutamente abstrato, não é? Mas vem a imagem do mapa na nossa cabeça, não é? Vem o mapa. E a gente fala assim, China, vem o mapa, né? Ou então vai vir algumas imagens, às vezes pode vir a bandeira, às vezes pode vir algum índice, né, que seja uma imagem muito difundida. Sei lá, se a gente falar de Paris, mas não é um país, né? Mas se a gente fala da França, pode vir a Torre Eiffel, né? Entende o que eu estou querendo dizer? A questão de como a gente imagina, ela é fundamental. E ao longo do tempo, nós sabemos muito bem como que o mundo foi imaginado de várias maneiras diferentes, né? Vocês conhecem esse mapa aqui? Não. Nunca viram esse mapa? Os famosos mapas TO? Não? TO por causa desse Tzinho e desse O aqui. Isso aqui sim, isso é um mapa, né? É um mapa muito conhecido, né, na época medieval, que ele representava o mundo. Vejam o que eu estou querendo chamar de imaginação espacial. Ele representava o mundo com Jerusalém. Até coloquei uma versão traduzida para ficar mais simples. Aqui tem o antigo, tá bom, em latim. Mas, ó, Jerusalém no centro do mundo, a Ásia ao norte, certo? Ao norte não, desculpem. Para cima, né? Ao vício da cartografia, né? A Ásia para cima, ó, virado para o Oriente. Aqui o Rio Dom. Aqui o Mar Vermelho. Aqui o Mar Mediterrâneo. Europa e África. E aqui, o que não se sabia o que tinha, se imaginava que era cercado por água. Estão percebendo como se a gente fosse fazer na nossa imaginação espacial de hoje, a gente coloca a Europa sempre em cima, a gente coloca as Américas para a esquerda, a gente coloca a África e a Ásia. Só que a gente acha que isso não é imaginação, porque a gente diz que isso é científico. Só que, não sei se vocês perceberam aqui, como eu me atrapalhei, quando eu falei norte aqui. Porque o que está para cima? Eu brinco, às vezes, meu filho pequenininho falava. Eu falava alguma coisa de direção, ele falava para cima. Eu falei, para cima está o céu. Para baixo. Não, nós vamos para baixo, vamos para Paraná, vamos para baixo. Primeiro que ninguém vai para o sul para ir para Paraná necessariamente. Eu sou de Londrina e Londrina está mais ao norte do que Campinas ou São Paulo, né? Mas, se a gente fala do sul como para baixo, eu falo, para baixo está o magma. Estão aí as camadas, né? Vai chegar no núcleo da Terra, né? Tanto é, gente, que se você olha para cima, você vê qual ponto cardial? No nosso céu aparece a estrela polar? Aparece o quê? Cruzeiro do Sul. O nosso céu não é o céu do hemisfério norte. Então, para mim, no hemisfério norte até faz sentido colocar o norte para cima, né? Mas pontos cardeais, na verdade, eles são na superfície. E foi uma escolha geopolítica de colocar a Europa para cima nos mapas, porque na nossa forma de leitura cognitiva, a gente dá mais importância a tudo que está acima e à direita. E é só por isso que o Oceano Atlântico está no meio. Porque se cognitivamente a gente desse mais importância porque está à esquerda, eles teriam feito a Europa mais para cá, né? Então vejam, isso já é uma forma de imaginar o mundo, que a Europa é mais importante, que as escolhas das projeções cartográficas geravam certas maneiras
A gente vê a Europa desproporcionalmente maior na maioria das projeções cartográficas do que a África, do que a América do Sul e assim por diante, né? Então isso aqui é isso que a gente está chamando de imaginação espacial, é como a gente vê. A maioria dos mapas no Oriente, eles tendiam, e hoje teve uma retomada, de não centralizar como a gente centraliza no hemisfério, no meridiano zero, né? Eles colocam, obviamente, a centralidade no centro do mapa, onde que eles estão, né? O que é o que faz muito mais sentido. Então aqui é isso, né? É uma forma de imaginar o mundo em 3 partes, né? Tendo aí essa divisão e a centralidade de Jerusalém, que é a cidade sagrada para as 3 grandes religiões. E aqui a gente já está vendo também os entrecruzamentos entre discurso científico, discurso religioso, né? E a própria manifestação artística. Aqui eu coloquei esse mapa para remeter aos impérios da antiguidade, né? Que a maior parte deles, eles estavam nessa região do Mediterrâneo, embora a gente tivesse ter esse mapa um pouquinho mais esticado para cá, pelo menos até a Índia, né? Que é onde essas grandes massas, e por muitos anos, toda essa região aqui, ó, norte da África, sul da Europa e o Oriente Próximo, eles eram a mesma região. É a mesma região de trocas, é a mesma região cultural, é a mesma, se a gente quiser usar o termo, região geopolítica, né? Então o mundo se imaginava como Mediterrâneo no centro do mundo, né? E ele estava no meio e o resto, né, é o resto. E a outra que eu gosto muito, que surgiu a partir da chamada descoberta da América, é quando se começa ali nos 1600, por essa época, a se falar da 4ª região do mundo, a 4ª parte do mundo, que seria o chamado, na época, de Novo Mundo, né? Então, se aqui a gente tinha já essas 3 partes do mundo, com a incorporação da América ao sistema mundo, centralizado, obviamente, na Europa, a gente tem as famosas 4 partes do mundo que estão representadas nessas pinturas, né, de Cornelius de Ballieu. Então, aqui, a África. E é interessante, reparar que o nome de todos os continentes são femininos? Todos os continentes têm nomes femininos. Isso também não é por acaso, né? Mas a África, aqui ficou ruim de ver, né? A Europa, a América, não, desculpa, a Ásia e a América, né? Então, essa visão quadripartite do mundo é uma visão que durou alguns séculos, não é? E vocês vejam como elas são absolutamente arbitrárias. Por exemplo, vocês sabiam que a Europa não existia até o início do mais ou menos 1000 e pouco? Na verdade, a própria ideia de Europa também foi, né, que elegeu a posteriori gregos e latinos como matrizes da Europa. Quando, na realidade, na época do Império Grego, na época do Império Romano, eles nem se viam como europeus e nem existia a própria ideia de Europa, né? Eles têm muito mais ligação com Pérsia, com a Síria, com o Egito, né, do que a Europa que hoje a gente conhece, a centralidade europeia, que está em França, que está em Inglaterra, que está em Alemanha, né? Aliás, se vocês pegarem lá a história do Império Romano, vocês vão ver que os alemães nunca foram um país, nunca foram um povo, né, unido, mas eles eram chamados bárbaros pelos itálicos, né, pelos romanos, né? Aliás, que nunca conseguiu de fato conquistar as chamadas na época tribos germânicas, não é? Então, essa ideia, se a gente pegar, como é que se forma a ideia de um continente? A gente tende a achar que é meramente físico. Né, não tem divisão aqui, é esse destacado aqui com água por todos os lados, né? Agora,
Como é que se divide a Ásia da Europa? A Rússia tem a façanha de estar em 2 continentes, né? Na Ásia e na Europa. Aliás, até hoje, quando você olha culturalmente, historicamente a Europa, é muito difícil incluir a Rússia como parte da Europa. A Rússia tem muito mais a ver com a Ásia, não é? Então, quer dizer, o próprio continente eurásico, né, às vezes se chama assim, essa divisão ela não é meramente física, né? Ela é fruto de uma série de construções históricas, de construção de forma de imaginar o mundo, de como a gente imagina que o mundo é dividido, como é que a gente imagina a relação do todo com as partes, né? Então, essa consolidação dessa ideia, por exemplo, da própria América, por que nós aqui vemos, é visto como um continente, as América ou as Américas? Por que toda essa massa de terra vai ser vista como um continente? Por causa do processo histórico de como foi realizado isso e essa imagem que se criou a partir da... Como é que em dado momento o norte da África, que sempre não fazia parte do que era a África subsaariana, em dado momento passou a ser visto como um continente só? Né? Tudo isso são construções geopolíticas que vão acontecendo nessa forma de imaginar o mundo. Vamos para frente, senão eu vou falar demais. Língua, população e território. Aqui é muito interessante porque, se a gente parar para pensar na geopolítica, tudo ao longo da história tem a ver, de alguma maneira, com manutenção dessa tríade ou com ampliação ou com suprir certas falhas em alguma desse tripé. Certo? Então, como eu já falei, né? Antes a gente tinha uma conexão mais direta entre a dimensão identitária, cultural, com a questão das organizações políticas, e nos últimos séculos a gente dissociou isso. E daí estamos aí, né? Aquela certa divisão dentro da Europa que reúne nações diferentes dentro do mesmo Estado. Exemplo lá é a Espanha, ou o País Basco, que na verdade está em mais de um país, né, mas é uma unidade nacional. Tivemos nos anos 90 a guerra da Iugoslávia. Quem era vivo, não sei quem que era vivo nos anos 90 para lembrar disso, né? Como é que era o nome do líder político lá, que era o Netanyahu da época? Como é que é o nome dele? Eu esqueci. Tá vindo Boris Yeltsin na minha cabeça, mas não é o Boris Yeltsin. Tem o nome do cara que foi condenado de guerra, que era o que fez o genocídio lá contra os bósnios, né? Mas sempre tem a ver com essa articulação entre compreender uma parte. Veja o que a Rússia está fazendo agora com a discussão em torno da Ucrânia, né? Então, a Rússia argumenta que, na verdade, aquela parte da Ucrânia é Rússia. Ou seja, e qual é o argumento? Um dos argumentos que ela usa? O cultural. Mas aqui é concentração de russo. Aqui quem são? São pessoas da nossa etnia. Só que eles estão aí dentro da Ucrânia. Então eles deviam ser Rússia. Então, Ucrânia, dê pra gente. Não, não dou. Então a gente toma, porque, né, culturalmente. Então essa divisão entre articular a parte o todo. A gente teve nos anos 90 a guerra da Iugoslávia, que foi uma questão étnica interna. A gente teve o genocídio lá em Ruanda, entre Tutsis e... Me fugiu agora o nome da outra etnia. Butus, isso. E a gente teve um que não foi conflituoso, que foi o plebiscito que a Tchecoslováquia decidiu se separar. Então, virou República Tcheca e Eslováquia. E antes era um país só, mas por plebiscito eles decidiram se tornar 2 países. Isso tudo nos anos 90. Tá? Então, quando a gente entra na modernidade, se estabelece a necessidade de ter outro tipo de divisão territorial. Não é que antes não tinha nenhuma divisão territorial, só que a maneira como essas divisões territoriais se davam não eram com a mesma precisão ou a mesma unidade e patrulhamento que existiu a partir da modernidade. Então, existia já reinos, por exemplo, mas existia várias áreas entre os reinos, por exemplo, né?
que poderiam não estar nenhum nem outro. Havia faixas de transição, não havia controle de fronteiras propriamente, né? A relação com os recursos naturais, por exemplo, com a população, ela se dava de uma maneira bem menos formalizada, que passou a existir a partir dos Estados Nacionais. E isso tem a ver justamente com o sistema produtivo, né? Com a maneira de exploração dos recursos que demandava um controle mais preciso, né, das áreas, das populações, para poder manter esse novo sistema produtivo que estava sendo estabelecido a partir de então. E tanto é que a gente tem aí, não é que nunca teve fronteira, a gente tem esse caso aqui que todos nós estudamos em história, o famoso Tratado de Tordesilhas, né? 1400, um pouquinho antes de 1500 ele foi assinado. E ele dizia uma coisa que matematicamente parece bem precisa, né? Escolheram lá um meridiano, tem esse meridiano, por lado de cá é Castela, por lado de lá é Portugal. Não parece muito preciso. Agora, tinha alguém para monitorar se esse lado da Groenlândia, né? Se passou um tiquinho para cá, um tiquinho para lá, se passou um pouquinho para cá, para lá? A gente sabe, ao longo da história do Brasil, das Américas, como esse tratado foi lidado. Por quê? Porque a gente não tinha meios técnicos, a gente não tinha formas de controle tão preciso como a gente tem hoje. Imagine hoje, né? A hora que invade o espaço aéreo de um país, no mesmo momento já se sabe que teve essa invasão do espaço aéreo. Então a gente está falando de outras demandas e também de outros meios tecnológicos para tal. Mas quer dizer, divisão por divisão já existia, né? Outra divisão que é muito famosa é essa da chamada Partilha da África, que há muita discussão em torno dela. Alguns dizem que, na verdade, não foi feita partilha nenhuma, outros falam que foi. Mas o fato é que na Conferência de Berlim, que durou de 1884 a 1885, isso daqui foi uma charge que circulou no ano seguinte no jornal francês, Ezequiel Bismarck, na conferência, né, fatiando a África entre os países europeus. Não houve, de fato, um mapa gerado a partir dessa conferência. Olha, então, a partir de agora, cada um está com o seu pedacinho bonitinho. O que houve foi o estabelecimento de acordos e critérios para que as áreas já ocupadas, que eram basicamente até essa época litorâneas, como estão mapeadas aqui, permanecessem, e que, sobretudo, o Rio do Congo ele não fosse permitido que ele se tornasse de exploração exclusiva de um único país, no caso, Portugal. E aí foi estabelecido uma série de critérios para a manutenção dessas áreas por cada país e para esse uso internacional, porque a Bacia do Congo ela dá acesso, né, ao interior e a áreas de comércio muito importantes à época. O que quem diz que foi feito partilha mesmo vai dizer que ficou subentendido nas entrelinhas ou nos ditos nos corredores que o que se acostumou chamar de lei da Interlândia, ou seja, que os respectivos países poderiam estender suas fronteiras para o interior, que na prática implicaria a realização de um tipo de partilha, né? De um jeito ou de outro, a gente está falando de uma época em que dividir e estabelecer os limites já era fundamental para garantir o quê? Os direitos de exploração dos recursos, das riquezas presentes em determinada porção territorial, que está na base da Constituição dos Estados Nacionais modernos, né? Essa garantia do direito de exploração. Por isso que é estranho quando a gente vê Por isso que é estranho, não, eu vou falar de outra forma. Por isso que é tão difícil as discussões em torno da defesa do meio ambiente, porque tudo foi construído para permitir essa exploração, né? A própria Organização dos Estados Nacionais, ela tem como propósito viabilizar isso, né? Então é um conflito constante para gerir essa exploração. Mas às vezes a gente fica revoltado, né? Mas o Estado está viabilizando a exploração.
Mas o Estado foi criado para viabilizar a exploração mesmo, né? Ele está fazendo o papel para qual ele foi criado. É que hoje, claro, a gente tem outras questões, nós vamos chegar nelas. Vamos à frente. Então, uma outra coisa que eu queria, que está muito nas questões geopolíticas, é a questão de conflitos e das fronteiras. E quando a gente começa a ler a história, parece que esse é o verdadeiro motor da geopolítica. Parece que sempre tem alguém brigando com alguém. Parece que sempre tem disputa o tempo todo. E, de fato, uma vez eu vi uma estatística, mas eu não consegui recuperar para essa aula, a quantidade de dias que o mundo havia ficado sem conflito armado desde 1900. E não dava um mês. Então, a gente vive dentro da Estado... Porque a outra coisa que o Estado Nacional Moderno fez foi disciplinar as guerras. Foi criar uma maneira em que os países pudessem continuar guerreando sem que todos os civis fossem mortos e, com isso, prejudicasse a economia. Então, é uma garantia de que as economias, de uma certa forma, continuam funcionando, apesar de conflitos. Então, quando começou a guerra da Ucrânia, só se falava disso no noticiário, né? Hoje parece que acabou. Mas não acabou. Quando começou o conflito de novo lá entre Israel e o Hezbollah, a faixa de Gaza, etc., parecia... não é Hezbollah, Hezbollah é o que apoia. O Hamas, parecia que também só se falava disso. E hoje, se a gente abrir aí qualquer jornal de notícias, qualquer site, parece que não está tendo nem guerra da Ucrânia, a não ser que você entre na página dedicada a isso. Não está tendo nem guerra na Ucrânia, nem conflito lá. E parece que só tem esses dois conflitos no mundo. E não é. Então, é uma certa forma, os Estados Nacionais eles também têm esse papel de disciplinar as guerras e permitir que o sistema econômico ele não pare por conta dos inevitáveis conflitos, né? Mas é uma coisa interessante, que isso é um fato. Os Estados Nacionais modernos eles criaram uma certa estabilização das fronteiras. E aí eu vou passar esse vídeo aqui, Peter. Eu não vou passar tudo, para não estender demais, mas eu vou passar uns trechos. Não sei se vocês já viram. Ixi. Eu devia ter aberto já, né? Resíduo mesmo após lavar? Água micelar de L'Oréal Paris. Para remover até 96% das impurezas. Novo Clube Social Snack. Assado, crocante e intensamente temperado. Experimente. Olha só que mapa interessante, gente. Ó, 400 antes de Cristo. Aí ali na tabela tem o nome do país, não é país, né? É a unidade territorial da época, e a quantidade de população em milhões. E lá em cima vocês estão vendo ano a ano. Estão vendo lá? Então reparem, ano a ano está tendo alteração de fronteira. Ano a ano, não só as fronteiras mudam, mas estados desaparecem, surgem outros. Por quê? Porque são conquistados, porque são dissolvidos, porque o rei morreu, dividiu em 4 herdeiros, porque casou, né? Houve casamento, juntou estados e assim vai. E por que é importante ter população? Não é população, língua, território e população? Então não é à toa que, se vocês repararem em cima, o que tiver maior área geralmente é o que tem mais população. E não é porque ele tem mais área e tem mais população. Ele tem mais... Como tem mais população, ele consegue crescer. Tem uma relação direta. Eu não vou passar todos até. Leva 10 minutos, nem é tanto tempo, mas ó. Aqui ó, nós estamos entrando. Ó, aqui nós estamos ó, já no Império Romano, tá vendo?
Aí o Império Romano vai tomando tudo. Slobodan Milosevic, o Netanyahu sérvio do século passado. Essas partes em branco, elas obviamente eram populadas também. E por que elas não parecem com cores? É porque não se tem registros da história deles. Tudo aí é a partir do Império Romano aí, que vai indo, e daí sim é que começam a ter registros sobre o que estava acontecendo todas essas áreas em branco. Isso não significa que não tivesse também um mapa parecido com isso, né, nessas outras regiões. Isso é a história que nós conhecemos, portanto, a história que a gente conhece também é limitada, né? Perfeito. Até porque essa aqui é uma história do que se costuma chamar de civilização. Ou seja, traça uma linha bem clara entre o que é organizado, civilizado, que tem uma unidade estatal, que tem cidades, que tem urbanização, que tem uma língua oficial, né? E o que não é. Então pode ver, ó, Germanic Peoples, né? Quer dizer, celtas, né? Quer dizer, são as famosas tribos, os que eram chamados pelos romanos de bárbaros, que tinham outro tipo de organização social e que por isso não tem informação, né? Ó, eu vou dar umas puladinhas aqui, ó. Aqui é quando o Império Romano chega quase ao ápice, né? Que ele finalmente consegue atravessar o Canal da Mancha, todo o norte da África, né? Ó, 250 ainda, ó. Aqui, ó, a gente já tá na Idade Média. Ó, o Império Bizantino é muito importante. E vão reparando como as divisões na Europa, elas não param, ó, continua ano a ano, gente. Elas não param, ó. Forma, divide, separa. Aí vem outra organização aqui. Aqui é a dominação árabe, né, que tá acontecendo na Europa, sobretudo ali na Península Ibérica. E é super interessante que o Império Romano volta, né? O Sacro Império Germânico, ele volta. Realmente é muito... Vamos pular mais um pouco. Aqui, ó, já dividiu aqui na... Aí tem a propaganda. Eu vou chegar mais pro final aqui. Posso ignorar? Ó, vamos pegar aqui, ó. Você falou da ideia do Estado-nação, enfatizando o século XIX, mas precursores dos Estados-nação surgem bem antes. E aquela coisa verde lá, né, a leste da Península Ibérica, que é Portugal, talvez seja um dos primeiros Estados-nação onde você tem identidade, língua, território que ficou estável e população, né? Perfeito. E não é à toa que a partir daqui, ó, dessa época, quais são as regiões mais estáveis? São exatamente aquelas que vão vão iniciar as grandes navegações e vão fazer a colonização. São os estados tão estáveis, né? Que é Portugal, de certa forma a Espanha, embora um pouco menos, a própria França, a Inglaterra, que são os principais a se lançar além, né? O sagrado
Império Romano aqui, ó. Ó, já 1500, ó, Espanha, França, com desenho bem, Inglaterra, Escócia. E a Itália e a Alemanha, nada. Aqui já tem, né? Viagem transatlântica, já tem a ocupação aqui das Américas, né? A Rússia agora aparecendo, ó. Ó, 1800. Tá vendo como agora parou de... certas partes pararam de oscilar tanto? Não o leste da Europa. Aí, ó, gente, só no final do século XIX é que Itália e Alemanha aparecem como Estado Nacional, no formato atual. Nessa época, Brasil já é Estado Nacional. Pra vocês terem ideia. O Brasil se constituiu como Estado-nação antes da Alemanha, né? Isso ajuda a entender várias coisas, inclusive das 2 guerras mundiais, inclusive de várias situações que assolaram aí o século XX. E é interessante que nesse mapa aí você tem a Alemanha, né? Ela não tem essa forma hoje em dia, né? Já faz. E a Rússia, cadê a Polônia? A Polônia, coitada, ela surgia e desaparecia. Ela era um ping-pong. Às vezes ela era alemã, às vezes ela era russa, às vezes ela era ela. E é um caso, um dos vários casos que a gente... o mundo sempre foi assim, né? Mas não, é uma história trágica, complicadíssima. E que varia muito rapidamente, né? Então, assim, isso é o que eu queria mostrar, ou problematizar com vocês com esse mapa, né? A gente, de um lado, a história da Organização Mundial, da geopolítica e tal, ela tem a ver com incessantes guerras, incessantes conflitos, mudanças, né, de domínio, etc. E os Estados Nacionais, eles vêm prometendo essa estabilização. Só que essa estabilização ela não se realiza plenamente, né? Ela continua, a gente vive, né, constantemente esses conflitos e essas mudanças de fronteira que não param. Vocês nasceram em que ano, hein? Alguém nasceu aqui no século passado? Os outros não nasceram no século passado? Tudo de 2000 para cá? Vocês não sabem o que é viver sem internet, não? Vocês não sabem o que é viver sem internet? Vocês nunca foram para um canto e ficaram uma semana sem internet? E tiver tremedeira? Tá bom. Então... Olha lá, ó. E teve essa aqui ainda, né? A Alemanha... e aqui ficou sem cor porque era mundo soviético, a gente não tinha informação. Olha lá, 2017. Só que já está desatualizado, porque agora já tem outras guerras que modificaram isso daí. Então a gente precisa pensar, né, como falar em geopolítica, por isso que às vezes se confunde no cursinho geopolítica com atualidades, né? Porque está sempre em movimento, está sempre... E isso, na verdade, cria dificuldades muito grandes para as promessas que a gente tem da própria modernidade, de estado de bem-estar social, de direitos humanos, de... Você imagina como é que a gente faz política climática se os governos estão, né, se os estados estão guerreando para poder fazer exploração daquele poço de petróleo ali, daquela fonte de gás natural, né? Aqui, só para a gente passar rapidinho, para o Peter ficar feliz,
Mas esse site ali, ó, quem gostar desses mapas, eu sugiro, tem muitos mapas muito legais. Porque uma das coisas legais da geopolítica é que, como eu estava falando antes, né, tudo tem relação. Então tem relação a disponibilidade de certos recursos, a topografia, o clima, a organização do sistema produtivo, as etnias, né, as culturas que vivem naquele espaço, enfim. Então, por exemplo, tem muitos mapas que revelam situações geopolíticas para a gente, né? Esse aqui é um mapa que a gente não costuma ver da Europa. Não está lá grande coisa nessa escala aqui, nessa coisa, mas é a topografia da Europa, né? Essa parte, mas é uma topografia climática. Então, olha só, o vermelho é o semiárido. Estão vendo? Sul. E depois fala do Nordeste, né? O Nordeste é semiárido. Olha aqui, ó. Todo o sul da Europa é semiárido. Todo o norte da África, mas aí vamos falar que é África, né? Mas todo o sul da Europa é semiárido, né? Mas parece que o semiárido da Europa não é tão problemático quanto o do Nordeste, né? As imagens pejorativas. Aqui é clima temperado e aqui é uma grande planície, né? Que vai da Polônia até a França. E aqui são as zonas, né? Temperada, úmida e polar. Tem uma outra leitura que também tem influência. Não se esqueçam que a Rússia, ao longo de toda a história, só foi invadida uma vez no inverno. Só teve uma civilização, um povo, que conseguiu invadir a Rússia no inverno. Todos os outros fracassaram. O inverno russo ganhou mais guerras, às vezes, que o... E o único, você sabe qual foi o único, né? Os únicos que invadiram a Rússia no inverno foram os mongóis. Porque eles passaram a cavalaria deles pelos rios congelados. E aí eles avançaram pelo território russo rapidamente e por uma área que não deixava rastro e não permitia e não era esperado, né? Foram os únicos. Ninguém nunca conseguiu, fora dos mongóis, conquistar a Rússia. E aqui eu acho lindo o título, né? Alguma coisa como Irã e o entorno, né? Tipo a vizinhança, assim, né? O que tem em volta ali do Irã, né? E também a escala não está ajudando muito. Mas aqui, ó, todas essas manchinhas pretas são exploração de petróleo, né? E aí a gente vê, esses verdinhos são portos exportadores de petróleo, né? E então a gente vê, não é à toa que esse Golfo Pérsico é o que é, né? Essa é um campo minado geopolítico, né? É cheio de questões, porque é muita concentração de poços de petróleo. E outra, é semiárido ou árido, é montanhoso, como vocês estão vendo aqui, né? E para toda a produção de petróleo tem que passar por esse estreito para poder ir para as outras partes do mundo, né? Então, você imagina se os países de lado a lado aqui resolvem, né, fazer alguma ação aqui, o impacto que tem em nível mundial, né? Não é à toa o interesse. O vermelho é campos de gás natural. Então, gás natural e petróleo. Vamos para o fim, questões contemporâneas. Desde os anos 90, né, quando vocês não eram nascidos ainda, o mundo mudou muito. E não é só porque agora tem internet móvel e Google, mas isso mudou bastante. Mudou muito, inclusive no equilíbrio geopolítico, né? Todo mundo estudou na escola, né? O famoso mundo bipartido, de um lado o bloco comunista, de outro o bloco capitalista, aquela coisa de superpotência, iminência de uma guerra nuclear, aquela coisa toda, né? O que tem acontecido desde os anos 90, num processo, ou seja, que já tem aí mais de 30 anos, essa troca, né, a mudança de equilíbrio de força gradativo. Então, o que era Guerra Fria, em dado momento virou guerra contra o terror. Então, o que era o bloco comunista se tornou o mundo árabe,
né? E os Estados Unidos conseguiu, digamos, uma sobrevida com uma grande relevância em termos mundiais. Mas nesse meio tempo, a China se tornou a China, essa potência econômica que hoje em dia rivaliza com os Estados Unidos, né? Embora os Estados Unidos ainda se mantenham muito pelo dólar, por causa da economia dolarizada. E o que a China e os BRICS já começaram a mexer, não é? Que é, digamos, que uma das últimas grandes cartadas que os Estados Unidos têm para se manter onde está, né? Se desdolarizar a economia ou parte dela, né? Parte da relevância dos Estados Unidos no mundo vai, no mínimo, ser relativizada bastante. A Rússia, quando teve a dissolução da União Soviética, ela teve uma queda de relevância, mas ela se reergueu, sobretudo com o Putin, né? Nos últimos mais de 10 anos que ele está no poder. E hoje a Rússia é uma potência militar e energética, né? Não é à toa que ela invadiu a Ucrânia, disseram que iam fazer sanções e não conseguiram, porque o inverno estava chegando e a Europa precisava do gás da Rússia, né? Essa emergência dos BRICS, né, que eu já falei da questão do dólar, mas é o bloco como um todo, né, que se apresenta como potencial, né, polo divergente, que não é nem Rússia do ponto de vista militar, nem Estados Unidos do ponto de vista econômico, mas um polo que reúne o chamado Sul Global. Então tem questões culturais que atravessam isso, mas também questões econômicas, como a criação do Banco do BRICS, né, que tem o potencial aí de, como eu já falei, né? E tudo isso leva, junto com crises econômicas sucessivas, a uma relativa perda de importância dos Estados Unidos. Quando eu digo relativa, é porque ninguém vai falar que os Estados Unidos não continua sendo a grande potência militar do mundo, não continua sendo, se não a principal, uma das duas principais economias do mundo. Quer dizer, ninguém está dizendo que os Estados Unidos está no banquinho de reservas, mas certamente o mundo de hoje não é o mundo de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, de 40 anos atrás, em que os Estados Unidos tinham um degrau em relação aos outros países, assim, né, quase que inalcançável. A outra coisa que tem marcado muito, nos últimos anos, sobretudo, é o papel que essa economia financeira tem desempenhado na construção das relações geopolíticas, né? Então a gente está em pleno discussão disso, né? Qual é o papel das Big Techs, qual é o papel dessas grandes empresas de tecnologias e como elas estão tentando, em muitos casos não só tentando, mas fazendo, influenciar politicamente o direcionamento dos países, né? Então, a gente tem o exemplo aí do X, a gente tem exemplo daquele conflito TikTok com o governo dos Estados Unidos, e isso para falar dessas mais famosas, mas o fundamental não é a rede social, o fundamental são os bancos de dados, a economia da informação que elas estão alimentando e como elas têm trabalhado para ser um outro poder que é supranacional. E aí que vem aquela outra parte da pergunta, qual a relevância dos Estados nacionais. De uma certa forma, elas tentam trabalhar com os estados, mas acima deles, não é? E isso tem sido uma pauta aí de várias questões, porque não passa apenas por uma questão econômica, mas envolve a soberania dos países também. E o esvaziamento também da ONU, né? O Netanyahu foi lá, discursou, vários países levantaram e foram embora, mas ele discursou. Ele inclusive no discurso falou que Israel já tinha desde 1948 não sei quantas condenações no Tribunal Internacional. E daí? O Putin foi decretada a prisão do Putin pelo tribunal lá pelos crimes na Ucrânia. E daí, né? E a ONU, ela tem tido cada vez menos um papel que foi tão fundamental, foi tão forte após a Segunda Guerra Mundial, chegou ao ponto de conseguir construir um novo país, né? Israel. E hoje muito se pergunta qual o real papel da ONU, porque na verdade ela reflete uma outra ordem mundial, e a atual ordem mundial não está representada pela estrutura da ONU, né? Vamos avançar, porque senão não termino. Israel e Palestina é só um exemplo
para a gente relacionar um pouco aquelas dimensões. É óbvio que eu não vou falar, né, de Israel e Palestina em amplo aspecto. Mas todo mundo conhece o contexto, né? Então a gente tinha um contexto pós-holocausto que justificou, olha, né? Vocês aí, superpotências, permitiram que um país membro fizesse um genocídio contra os judeus. Então agora a gente quer de volta, né? Ou a gente quer a nossa terra prometida, a gente quer o Estado de Israel para os judeus, etc, etc. Isso atendia na época vários interesses, é óbvio, né? Várias coisas foram. É igual a Jabuti, né? Quando se vai uma lei para o Congresso e todo mundo começa a colocar emendas, né? Chama de Jabuti. A criação do Estado de Israel é mais ou menos isso. Tinha lá um motivo histórico importante na época, tinha uma questão judaica também histórica, mas cada um apoiou aquilo ali por um interesse diferente, né? Estados Unidos, por exemplo, queriam conter o avanço soviético nos países do Oriente Médio. Então, ter algum país ali em que os Estados Unidos pudesse ter uma parceria era importante, né? Reequilibrar as forças na região, né? E essa oposição entre judeus e muçulmanos que nunca foi resolvida nesse conflito, porque, na verdade, é o único Estado, né, que difere do entorno é o Estado judeu em termos culturais, em termos políticos, etc. E, é claro, ficou lá a faixa de Gaza, construiu o Estado judeu e não construiu o Estado palestino. Não preciso falar do petróleo, né, gente? Agora, o que eu queria trazer aqui é o seguinte, só lembrar o contexto, mas o que eu queria trazer é o seguinte, a gente falou das Big Techs, né? Tem algumas discussões de como o Google e outras ferramentas de imagem e de mapeamentos atualmente, elas são seletivas. E a gente trabalha com elas no dia a dia como se elas fossem artefatos científicos, entendendo ciência como verdade, o que a gente também poderia discutir. Mas a gente trata elas, a gente esquece que o Google é uma ferramenta de uma empresa e que ela ganha para fazer aquilo e que ela não tem nenhuma obrigação, né, de mostrar tudo e sim, enfim. Então tem tá ali do lado, depois eu posso deixar aí se você quiser, Peter, mas é um artigo de uma jornalista estadunidense que ela está discutindo como que o Google ele mostra ou deixa de mostrar certas questões geopolíticas. Então aí eu fiz o exercício, tá? Vocês também podem fazer. Se você digitar Israel no Google, ele vai te trazer essa imagem aqui. Então tá lá, ó, o desenho do Estado de Israel naquela linha preta mais grossa, certo? E os outros estados em volta, a Síria, a Jordânia, o próprio Egito, a Turquia ao norte, tudo mais. Agora, se você digitar Palestina, aparece isso aqui. Vocês estão vendo o nome Palestina em algum lugar? Não, não tem. Tá Gaza, né? Mas não tem Palestina. E só para tirar a prova, né, eu coloquei outro país que não é outra nação que não é Estado. Coloquei País Basco. Aí apareceu o desenho certinho. Né? Aqui não está escrito, mas estava escrito em cima. Né? Por isso que eu repeti lá em cima. Né? Mas aí apareceu o limite certinho. Então, essas questões, se a gente for lá, eu coloquei Tibete também. A Tibete apareceu como região da China, né? E assim vai. Então, como que a gente às vezes parece que é uma discussão que tem a ver, que é como aparece muito na mídia, liberdade de expressão, cortado lá alguém que xingou, não, derrubou o político que ofendeu fulano, deu cadeirada no outro, enfim. A questão das grandes empresas de tecnologia nas questões geopolíticas é muito mais grave, né? Então, tem muitos estudos que mostram como que Google, ferramentas de busca, etc., se comportam em certos países, né? Como que elas selecionam o que vai ser mostrado de acordo com certos preceitos de regimes totalitários, por exemplo. E como
também as empresas podem pagar para certas coisas aparecerem ou não aparecerem. Então a gente usa as ferramentas, a gente trata essas big techs como se elas fossem órgãos públicos, né? E quando, na verdade, elas estão atuando de acordo com seus próprios interesses. Tem problema elas atuarem com seus próprios interesses? Não. Todo mundo age com seus próprios interesses. Agora, o problema é quando a gente as trata ou elas se portam como se elas fossem agentes públicos idôneos, quando, na verdade, estão trabalhando para seus próprios interesses. E aí, quando a gente fala em questões geopolíticas, as consequências podem... Lembram daquele começo da imagem do mundo? Qual é a imagem do mundo que a gente está vendo por meio dessas ferramentas informáticas, né? De redes sociais, de sistemas de busca, de fontes de dados, de informação? É uma imagem do mundo que está sendo passada para nós. E nós estamos comprando elas como mapa TO, ou a gente está, né, fazendo perguntas para esses mapas que nos chegam? Eu já falei muito, mas estou terminando. Só tem mais 2 questões. Não, 3. Eu acho que eu vou passar esse. Porque isso aqui era só para ilustrar, gente, como a gente pensa que o mundo todo já está tudo ok, e como tem muitos conflitos territoriais, alguns até que é quase engraçado. Ó, aqui ó, é um levantamento da BBC de 2022, onde tem conflitos territoriais fronteiriços na América Latina. São todos eles. Eu peguei 2 exemplos. É um bem comum, mais comum do que a gente imagina, que é a disputa sobre área marítima. Porque a área marítima é até 200 léguas, se não me engano, né, a partir da linha do litoral. Só que como você define isso, não é sempre tão regularzinho. Então tem esse conflito aqui, ó, entre Argentina e Chile, porque olha o desenho aqui, ó. O Chile vem até aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é Chile ainda, né? Que é lá a Terra do Fogo. E aí, em agosto, o Chile deu uma ampliada para o lado do que se dizia que era da Argentina. E aí os 2 países estão brigando por disputa territorial marítima. E esse aqui eu acho mais engraçado, porque são 2 áreas entre Brasil e Uruguai, que o Uruguai, há mais de 100 anos, diz que é dele. Então, e o Uruguai mapeia essas 2 áreas ali, ó, como área de litígio, de contestado. Mas o Brasil não mapeia assim. Só que o Uruguai não reclama disso faz pelo menos 50 anos. Então, até a reportagem perguntou para o Itamaraty, escuta, e aquela contestado lá? O Itamaraty, para a gente, não tem contestado nenhum. Né? Porque o Uruguai não falou mais nada faz anos, mas a gente está tudo certo. E o Uruguai? Perguntou para o Uruguai nem respondeu. Né? Então, tipo, ninguém sabe. Tá lá. O Uruguai diz que está contestando, mas nem contestando de fato tá. E essas são mais legais. Já ouviram falar das terra nullius? São áreas do planeta que não tem nenhum país que se diz que é soberano sobre ela. Terras, entre aspas, sem dono. E são 3 as mais famosas, né? Essa Bir Tail, que é entre Egito e Sudão, tá lá o mapa. Essa daqui na Antártica, embora a gente saiba que na Antártica ninguém pode ser soberano, mas essa área aqui, a Argentina diz que quer ser dela. E essa daqui, ó, que é um pântano de 7 km², que fica entre a Sérvia e a Croácia. Não tem, nenhum dos 2 países diz que é deles. E a história engraçada com essa daqui é que um cara dos Estados Unidos, ele prometeu para a filha que ela, sabe aquele negócio de pai? Você é uma princesa, sabe? Aí, você é uma princesa. Aí ele ficou sabendo disso e ele foi lá com a menina, fincou uma bandeira e disse que é dele. E deu uma coroa para a menina, e a menina agora só anda de coroa, que ele é o rei e ela é a princesa. E formalmente ele pode fazer isso assim. Para ser um país, ele tem que entrar na ONU, tem que ser reconhecido por não sei quantos países. Tem um processo legal para ser. E ele está tentando fazer. Ele está querendo ser o rei. Exatamente.
E esse daqui diz que já tentaram ir lá, só que a Croácia, mesmo não sendo soberana, botou eles para correr. Não é para ter ninguém lá, não. Então, assim, é incrível. E tem áreas entre, por exemplo, Paraná e São Paulo, na área do Parque Nacional, se vocês olharem o mapa, o limite é pontilhado. Sabe por quê? Porque não é definido. Porque é no meio da Serra do Mar. Ninguém vai lá. Então não tem nenhuma definição tão precisa assim. Certos limites. Já falei muito, né? Essa é a última coisa. As emergências cosmopolíticas. E a gente volta àquele começo do geo e da política. Hoje, lembra que eu falei que geo é colocado de um lado como não é política. A política é o que o ser humano faz com a geo. Ou seja, tem que conquistar a terra, tem que fazer território, tem que explorar o recurso natural, certo? Hoje, já de algumas décadas, tem havido vários movimentos que se chamam de geocosmopolíticos. Embora haja uma grande variação, o que eles estão tentando dizer é o seguinte, que a terra é política e que a terra tem direitos e que no mundo globalizado que nós estamos, diante da emergência climática, da falência desse modelo de civilização que nós nos enfiamos, a gente precisa centralizar as discussões políticas na terra e pela terra. Terra naquele sentido que estava lá, como fundação, como condição humana, como vida, como natureza que todos nós somos. Então isso tem a ver com proximidade com perspectivas indígenas, negras, né? E outras que vão numa contramão da modernidade que supostamente separou sujeito e objeto, né? Então a ideia é de que a própria terra é política. Então a terra como sujeito político. E as emergências climáticas, elas são, hoje em dia, o carro-chefe dessas discussões, né, para dizer que a gente precisa, né, autores falam inclusive de intrusão de Gaia, né, dos anos 70, né, tinha a teoria Gaia do Lovelock, que a Gaia ia botar a gente tudo para correr daqui. É uma forma de olhar para a Terra de outra maneira e de pensar a geopolítica em outros termos, né? Ou seja, toda discussão territorial, toda discussão de conflito, toda discussão de Estado tem que passar pelas questões ambientais. De uma certa forma é dizer isso, né? E isso chega ao extremo, o que já tem em alguns países, não sei se você já ouviu falar, de direitos da natureza. Então, por exemplo, a Bolívia foi um dos primeiros países a instituir a lei dos direitos da mãe terra. E o rio é um sujeito de direito. Então, se está sendo poluído, os poluidores, o Ministério Público pode processar os poluidores em nome do rio. E o rio tem que ser ressarcido. É uma outra perspectiva que, inclusive, está influenciando o direito, né? Um outro tipo de direito em que, de novo, natureza não é só objeto, natureza é sujeito, e aí ele, como sujeito, é um sujeito de direitos, e aí a gente tem outra dimensão para pensar a própria geopolítica, né? Que ainda mais nos tempos de hoje, como que nós vamos fazer qualquer discussão de geopolítica sem considerar os efeitos e as consequências das mudanças ambientais drásticas que estão sendo, durante toda essa história, constituídas. Então, para terminar, esse é o último, de fato, né? É como se a gente estivesse vislumbrando outras demandas para pensar a geopolítica, né? Alguns se perguntam, né? Alguns afirmam que sim. Se o planeta deveria ser considerado um ente político, né? Qual o futuro das políticas multilaterais nesse mundo globalizado, né? Que parece que as grandes empresas têm mais poder de barganha e mais passabilidade pelas fronteiras do que os agentes estatalmente reconstituídos, né? Qual o papel dos Estados nacionais e como a gente pode lidar com a inevitável volatilidade das fronteiras dos conflitos. Por quê? Porque as fronteiras sempre foram voláteis. O esforço que a gente instituiu nos últimos séculos de criar fronteiras rígidas é quase impossível, né? A gente viu aí a criação de muros, né?
ao longo dos tempos. E os muros nunca conseguem serem efetivos, né? Porque, na verdade, as fronteiras sempre foram artificiais e continuam sendo, né? Então, de um lado, a gente está um mundo em que a mobilidade e as articulações são cada vez mais intensas, e de outro, várias partes do mundo estabelecem limites de circulação que filtram determinados perfis de população em determinados momentos, né? Só que o mundo como um todo, se a geopolítica, em parte, sempre se operou em prol da produção de riquezas e da disputa por recursos, no momento em que o planeta, de uma certa forma, aponta para uma certa falência dos seus recursos, que tipo de geopolítica é essa que precisa ser feita nesse momento, né? Obrigado pela atenção. Agora você senta à mesa, certo? Sentar na mesa é assim, né? E você responde por aqui, né? Sei que também está. E eu acho muito interessante, quer dizer, eu acho interessante vários aspectos que o Eduardo trouxe aqui. E como em certos lugares, como o Brasil, né, esse Estado-nação, né, onde nós vivemos, essa estabilização das fronteiras é algo que nós incorporamos. A gente ainda aprende na história que o Brasil comprou o Acre da Bolívia, mas isso faz... Nem eu era nascido, então realmente é muito tempo atrás, mas as fronteiras são estáveis, né? Eu acho que vários cidadãos de outros países, como da Europa Ocidental, eu acho que também sentem isso. Isso o Estado-nação conseguiu embutir no nosso imaginário. Então, crises de fronteira, né, de limites, parece que é algo que são aberrações. Acontecem sim, eu vejo em lugares periféricos do mundo, né? Aí eu pergunto quem somos nós na fila do pão, mas enfim. E a gente acha que isso é normalmente uma aberração. Como, por exemplo, a disputa de uma faixa de terra entre o Piauí e o Maranhão, né? Isso é folclórico, é uma aberração, porque essas coisas não existem. Mas a apresentação hoje mostra como, na verdade, as fronteiras, né, uma das últimas frases, são voláteis e elas estão em constante mudanças. Não mudar é que é uma aberração, né? E de fato, essas mudanças geopolíticas, essas transformações são tais que, de fato, dá para se perguntar que a ideia do Estado-nação ela foi se desenvolvendo ao longo do tempo como uma garantidora não só de uma estabilidade de fronteiras, mas também uma garantidora de um estado de bem-estar social. Essa é a ideia por trás. E isto não deu certo. E esta questão, que era de um campo progressista, foi capturado por um campo de extrema-direita, que é o que defende as fronteiras, a língua, aquela população contra a invasão estrangeira, etc. e tal. Ou seja, o mundo está sempre em constante transformação, e talvez essa seja uma das ideias principais que a gente da qual a gente tem que lançar mão sempre, de que existe uma constante mudança, né? De que aquilo que se estabeleceu se modifica novamente de forma muito rápida, né? Alguém gostaria de fazer um comentário?
uma pergunta. Tipo, qual que é a capital da Sérvia, né? Já que estamos falando de geopolítica. Vocês não faziam isso, essa competição de saber qual que é a capital de tal país? É Belgrado. Belgrado. Da Croácia? Croácia? Puta, doutor em geografia, né? Zagreb. Hã? Kuala Lumpur é capital de? Kuala Lumpur, Tailândia? Na Tailândia ou Indonésia? Não, Indonésia. É Indonésia. Indonésia, né? Deixa eu fazer um comentário. E a capital da Mongólia? É que passividade. Essa altura, alguém já devia ter olhado no Google e descobrir que é Ulaanbaatar. Mas do Piauí eles sabem. Mas deixa eu comentar uma coisa que eu esqueci de falar sobre isso que você falou. São duas coisas interessantes aí, né? Uma é a mudança, como você apontou. A outra, sobretudo aquele mapa grande lá que a gente estava vendo, aquela animação, ao mesmo tempo tem coisas que permanecem. Igual eu comentei, né? Olha, o Império Romano parecia que tinha sumido, de repente ele volta aqui. A França pode ter mudado de nome, aqui tal, é dos gauleses, mas chegou uma época que é França, muda ali o desenho, mas tem os celtas, estão lá no norte. Então, assim, a geopolítica, e aí que está o lance do Estado e nação, né? Ele tem a dominação externa, então parece que é sempre um movimento de fora, de uma certa maneira, sobre algo que tem as relações ali que às vezes são muito antigas, né? Então, por isso que a gente fala Brasil, por isso que hoje em dia a gente fala tanto de povos originários do Brasil. Então, tem o Brasil em dado momento, 1500, tal, portugueses, etc, etc. Muitos povos indígenas foram ditos exterminados, ou seja, que tinham desaparecido, mas eles continuam aí. Eles existem, estão aqui. Por quê? Porque os lugares também eles são bastante resilientes, para usar uma palavra bem da moda, né? Então, os lugares, as pessoas... Então, mesmo que tenha... Então, a gente pega todas as regiões do mundo, né? Pega lá a história da China. Então, tem várias áreas da China. Japão, Hokkaido. Né? O Hokkaido se torna parte do Japão numa determinada época. E os povos que viviam lá em Hokkaido, alguns são expulsos, mas muitos continuam lá, com seus costumes, com suas... Né? Então, isso que tem essa duplicidade. Então, tem uma resiliência, tem uma permanência dos lugares, ao mesmo tempo que tem nessa dinâmica de relações, essas fronteiras, esses estados, esses arranjos políticos, eles são muito mutáveis, né? Mas tem coisas que são muito permanentes, apesar e sempre em relação, que pode ser mais conflituosa, menos, mais aderente, menos, mas tem coisas que são dos lugares que permanecem, né? Isso também acho que é outra coisa que fica quando a gente olha essas dinâmicas geopolíticas, né? Um bom exemplo disso é o País Basco. País Basco. Né? Que não é um estado-nação, mas é uma nação. Tem uma população, tem uma... Eles são impressionantes. Tem uma língua. Os seus esportes nacionais. Tem um território também que, enfim, eles não emitem passaporte, mas eles têm um território, né? Eles têm esporte nacional. Eles têm os esportes que é só deles. É um negócio... País Basco é fantástico. Não, é fantástico. O País Basco é... Então, gente... Eu sinto, assim, uma expressão de sofrência em vocês, assim. Algo assim... tipo, quase que um pedido de... Professor, a gente veio aqui em respeito à sua idade, senioridade, né? Mas está rolando alguma coisa lá fora, né? Então tá bom, gente. Nós vamos encerrar por aqui. Obrigado pela atenção de vocês. E surprise, surprise, sem chamada.
compartilhar.